ATL-TV, oferecimento Unilassalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora. Oi, Atlântiders! Hoje vai ser um programa nostálgico, porque a gente vai falar de uma das sitcoms mais longevas, olha que palavra bonita, hein? Longevas e de maior sucesso do país. Bora relembrar a família que todo brasileiro se identificava, inclusive eu, que por um acaso sou um Silva. Hoje é dia de A Grande Família. Essa família é muito unida, muito oriçada. A gente sabe quando algo se torna um símbolo pop, quando a gente bate o olho e já sabe o que é. Como, por exemplo, a jarra de suco de abacaxi da Dona Nenê, ou as camisetas exageradamente chamativas do Agostinho. A maioria de nós conhece a Grande Família dos anos 2000, mas, caso tu não saiba, essa é a segunda versão da série. O projeto original foi exibido entre 1972 e 1975, escrita por Max Nunes e Roberto Freire. Na segunda temporada, tudo mudou, e o renomado diretor Daniel Filho assumiu a produção e chamou a dupla Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, e Armando Costa para escreverem. Inspirada em alguns programas da gringa, entre eles a série americana All in the Family, que chegou a ser exibida pela Band aqui no Brasil em meados dos anos 70, a Grande Família mora no coração de milhares de brasileiros e deixou saudades na TV. Gostava de A Grande Família, Bruninho? Sim! Bruninho hoje aqui com a gente! Porque a Thay tá de férias, me abandonou aqui. Olha só que tristeza. Mas hoje o Bruninho veio aqui, eu vou incomodar ele. Bruninho monossilábico hoje, somente onomatopeias. Aclamada por suas 14 temporadas, o programa se destacou principalmente porque tinha um humor muito inteligente e por mostrar de uma maneira muito realista os conflitos familiares de uma típica família do subúrbio brasileiro. A série rendeu mais de 12 temporadas, teve livro, teve filme e, é claro, muita confusão nos bastidores. Por que acabou A Grande Família? Quais são as tretas? Por que, Bruninho? Por que esse mistério, hein? Sim! Ai, meu Deus! Vamos descobrir agora no Por Trás do Heart. Antes de mais nada, aquele recadinho de sempre, de todo o programa, já se inscreve aqui na ATL-TV porque tem muitos conteúdos inéditos pra vocês, meus amigos! Antes da gente falar da Grande Família que todo mundo conhece, vamos falar da antiga, que é importante a gente entender. Na série original, diferente do remake, o Linneu e a Nenê, que eram interpretados pelo Jorge Doria e a Heloísa Mafalda, eles tinham 3 filhos. O Tuco, que era um jovem mega alienado ou desbundado, como falavam nos anos 70, não sei o que significa. A Bebel era aquela menina que a gente conhece, mega fútil, e tinha também o Júnior, que era interpretado pelo Osmar Prado e que era um estudante de medicina mega politizado. Além de, claro, o seu Floriano, que era o pai da Nenê e que era vivido pelo ator Brandão Filho. Fato curioso aqui é que a atriz Digenane Machado, que interpretou a Bebel na primeira temporada, foi substituída pela Maria Cristina Nunes, porque além da Gatuxa não querer mais fazer a série, ela também causava bastante confusão nos bastidores. E aí veio aí uma demissão por justa causa. A primeira versão da Grande Família teve 112 episódios e sofreu uma censura pesada durante a ditadura militar. O regime ficou de olho na família Silva, bem de pertinho, e cerca de 40% dos episódios sofreram algum tipo de corte ou restrição. Não podia falar sobre salários, crise econômica e nem gírias eram muito permitidas, porque esses diálogos eram considerados rebeldes ou imorais. Graças a Deus não vivemos nessa fase, senão essa empresa aqui nem existiria. Todos esses dados e registros históricos, eles são preservados no acervo da Memória Globo. Então, se tu gosta desse tipo de coisa mais históricas da televisão, no site do Memória Globo tem conteúdos bem interessantes. Além de todos esses problemas com a censura, a série sofreu um baque muito grande com a morte de um dos autores, o Vianinha, aos 38 anos, vítima de um câncer de pulmão, o que acarretou no fim do programa em 1975. Lá nos anos 70, o Vianinha definia a Grande Família de um jeito que traduz o sucesso do programa até hoje. A Grande Família é a grande autogozação das nossas dificuldades, mas acima de tudo é a crônica da família saudável. O que eu quis fazer foi uma democratização do fracasso. São os fracassos não no sentido da derrota, mas de uma solidariedade com os não vitoriosos. Aquelas pessoas que sem estar no topo do mundo, sem frequentar as colunas sociais, continuam maravilhosas
maravilhosas porque enfrentam e vencem todas as situações apresentadas. Anos depois, em 87, a Globo produziu um especial de Natal da Grande Família com os mesmos personagens e elenco vivendo a realidade da década de 80. Porém, a Bebel tinha um namorado novo, que era um estudante de teatro e que, coincidentemente ou não, foi vivido pelo Pedro Cardoso, justamente o ator que faria o Agostinho na segunda versão. A ideia de fazer um remake da série foi do diretor Guel Arraes, que reuniu alguns roteiristas, incluindo o talentosíssimo Cláudio Paiva, que já tinha no seu currículo alguns sucessos como a TV Pirata e o Sai de Baixo. A equipe recebeu a encomenda de escrever uma temporada única de 8 a 12 episódios. A maior mudança em relação ao original foi a decisão de eliminar o Júnior, que era aquele filho tudo politizado, e também alterar o perfil do Linneu. Antes, o Linneu, ele era um personagem muito inspirado nos personagens das séries estrangeiras, que era aquele suburbano mega chato e rabugento, e nessa nova versão, o Linneu se tornou um cara muito mais consciente e crítico. Outra mudança foi o cenário, que deixou de ser em São Paulo, e agora a série passou a ser no Rio de Janeiro. Na hora de escalar o elenco, a direção queria misturar grandes estrelas da casa, mas também apostar em novos nomes. O ator Marco Nanini foi o primeiro convidado e ele aceitou um contrato curto para essa primeira leva de episódios. Se a gente for assistir a primeira temporada, e eu sou fã de A Grande Família, já assisti e posso dizer aqui, a gente percebe que ele ainda não tinha encontrado o tom exato daquele pai careta que a gente vê mais pra frente na série. Na pré-produção da série, ali no finalzinho do ano 2000, o papel da Dona Nenê tava cotado, olha só, curiosidade curiosa, Bruninho! Estava cotado para a atriz Marília Pêra, e aqui temos a primeira fofoquita da Grande Família. De acordo com alguns registros dos bastidores, a atriz não aceitou a exigência da direção de colocar o nome do Marco Nanini no topo dos créditos. Ela defendia que, por etiqueta e cavalheirismo, o nome de uma mulher deveria vir primeiro. E aí vem aqui o questionamento: seria feminismo ou ego elevado? Ficamos aí na dúvida. Eu não sei. Eu sou gay e não vou opinar. Se a Thay estivesse aqui, já tinha dado a resposta certa. Com a recusa da Marília, o Guel Arraes convidou a Marieta Severo, que aceitou imediatamente, principalmente porque ela tinha encerrado sua participação na novela Laços de Família. O ator Pedro Cardoso já era um nome conhecido no humor da Globo e ele trabalhava com a equipe de roteiristas em vários projetos de humor, como a Comédia da Vida Privada, que tinha sido muito sucesso alguns anos antes. Todos os trejeitos e o visual extravagante do Agostinho foram moldados em grande parte pelo próprio ator durante os ensaios. Os irmãos Bebel e Tuco foram escolhidos através de testes de elenco, e aí coisa normal que acontece na TV, né? Mas também rolou uma estratégia dos dois pra esse teste, tá? A Guta e o Lúcio, eles já eram amigos muito próximos por causa do teatro, e eles combinaram, fizeram um plano ali de chegarem juntos no teste, justamente pra fazer a cena juntos. A química dos dois, principalmente porque eles já tinham uma amizade, acabou explodindo no vídeo e convenceu a direção na mesma hora. Pro personagem do Seu Floriano, a Globo queria fazer uma homenagem à versão antiga e trazer uma referência viva, obviamente o ator precisava estar vivo, e respeitada daquela era de ouro do humor brasileiro. Foi aí que o ator Rogério Cardoso foi escolhido a dedo pra dar vida ao velho rabugento. O remake estreou em 2001 e os primeiros episódios eles eram baseados nos textos originais e já registraram altíssimos índices de audiência. Bombou, Bruninho! O público se viu tão representado com os problemas financeiros daquela família, o desemprego do Tuco, os rolos do Agostinho, que o sucesso foi inevitável. O projeto, que era pequeno e previa poucos episódios, nem teve uma pausa muito curta. A Globo escalou uma equipe fixa de roteiristas comandadas pelo Cláudio Paiva, e a partir daí, eles deixaram de adaptar as histórias antigas e passaram a criar tramas inéditas e contemporâneas. Um dos grandes segredos da série, se eu tô contando já não é mais um segredo, era a democracia criativa. O elenco era convidado a participar das reuniões com o diretor e os autores para discutir. O elenco era convidado a participar das reuniões com o diretor e os autores para discutir os textos e os novos temas a serem explorados. Já a partir do ano seguinte, 2002, segunda temporada, a gente começou a perceber essas mudanças e a série ganhou uma identidade própria. E rolou até um glow up no horário, tá? Inicialmente, quando A Grande Família estreou, o programa era exibido às 11 da noite, tarde pra caramba, tinha uma audiência legal, aí uns 22 pontos, mas na segunda temporada, a Globo viu o potencial, inverteu o horário, botou depois da novela. E aí, Bruninho, o que aconteceu? Explodiu em audiência! A audiência subiu para mais de 35 pontos. Chegou um momento em que A Grande Família superava até a audiência da novela. O quê? Bruninho. Nossa. Bruninho está gag.
Em 2002, a atriz Andréa Beltrão fez as suas primeiras participações especiais como a cabeleireira Marilda, e o sucesso foi tão grande que ela entrou pro elenco fixo da série em 2003 e virou uma das protagonistas em 2004, mudando completamente a dinâmica da história ao se tornar a melhor amiga e confidente da Dona Nenê. Cabeleireira Marilda, cabeleireira Marilda, cabeleireira Marilda. A Bebel e o Agostinho também começaram a ganhar tramas mais complexas e independentes da casa da família Silva. Aquele jeitinho brasileiro do Agostinho foi ficando cada vez maior e o personagem estava sempre tentando subir na vida a qualquer custo, gerando brigas históricas com o Linneu e arranjando muita confusão. Esse desenvolvimento da série mostrou o amadurecimento do texto da Grande Família. Com o tempo, os roteiristas passaram a abandonar o formato de episódios isolados e as histórias ganharam continuidade, como teve lá a crise no casamento do Linneu e da Nenê, a Bebel e o Agostinho saíram de casa, teve o casamento do seu Floriano. Todos esses ganchos foram sendo criados e o público passou a acompanhar o seriado quase como uma novela semanal. Pois muito bem, a Grande Família estava no seu auge, era sucesso de crítica, de audiência, até que, em julho de 2003, a série foi forçada a passar pela sua maior mudança estrutural. O ator Rogério Cardoso, o seu Flor, do seriado A Grande Família. Ele tinha 66 anos, sofreu um infarte de manhã e morreu em casa, no bairro de Copacabana, no Rio. A morte do Rogério Cardoso marcou o momento mais delicado dos bastidores da série. Até porque o Rogério ele estava mega ativo e ele gravava normalmente os episódios. Os roteiristas decidiram não substituir o ator e a morte do seu Floriano foi integrada à história. O episódio seguinte à tragédia mostrou a família lidando com a ausência do avô de forma muito leve, respeitosa e do jeito de ser da Grande Família. Um tempo depois, eles até tentaram preencher essa persona da figura idosa e rabugenta com o personagem do tio Juvenal, que na história era o irmão do seu Flor. Porém, o ator Francisco Milani, que deu vida ao personagem, também faleceu em 2005. Ah, não. Olha só. Não. Eu acho que era um problema ali. A gente tá rindo aqui, mas não é do falecimento, né? É uma piada que Contei antes da piada. Depois dessa segunda perda, aí a direção desistiu definitivamente de manter um personagem idoso fixo, que daí estavam acabando o elenco de idosos da Globo, que eles entravam na Grande Família e acabavam falecendo, infelizmente. Além dos seus personagens mega carismáticos, a Grande Família também ficou conhecida pela sua trilha sonora. Não tem como a gente pensar na série e não cantar a música. Essa família é muito unida e muito louca. Com a voz do Dudu Nobre, a trilha de abertura estourou nas rádios, bombou e se tornou a marca da série nos seus 14 anos de exibição. O próprio Dudu Nobre já contou em entrevistas que a música se tornou obrigatória nos seus shows e é uma das mais importantes da sua carreira. Mas até na trilha sonora tem uma treta, Bruninho. Tem uma treta. Como assim? Uma treta. Me conta. Eu vou contar. Rolou uma longa e polêmica disputa judicial envolvendo os direitos autorais e os repasses financeiros da música tema da Grande Família. A canção foi composta em 1972 por Tom da Bahia e Dito. Em entrevistas dadas ao longo dos anos, o Tom desabafou sobre a falta de repasses nos royalties, né, que é aquele dinheiro que entra por usar a música. Royalties. É royalty. Reality. Não, pior que eu sei que é royalties, mas eu li do jeito que eu escrevi. Já falei aqui que uma escola de inglês tem que patrocinar esse programa. Royalties. A defesa da Globo era baseada em documentos antigos das décadas de 70 e 80. Segundo os músicos, foi apresentado um documento alegando que eles tinham vendido em definitivo os direitos da obra para uma gravadora que já tinha sido falida e fechada as portas. Essa batalha jurídica se arrastou paralelamente ao sucesso da série. A dupla Tom e Dito, que também compôs outros grandes hits, como o da Xuxa, até do Tchan, eles escreveram músicas, Bruninho. Eles passaram anos cobrando reconhecimento financeiro em relação a essas 14 temporadas em que a música deles ficou no ar. Porém, o compositor Dito faleceu em 2024, sem que o processo tivesse um desfecho definitivo. Tá uma amaldiçoada aí essa Grande Família, hein? Já que a gente tá falando de treta, vamos falar de uma das mais polêmicas e bem guardadas da televisão e que só foi revelada anos depois. Qual? Vou contar agora, mas antes de eu contar, deixa o like e sobe o TP.
Apesar de viverem um dos casais mais queridos da TV, Guta Stresser e Pedro Cardoso tiveram uma relação bem conturbada nos bastidores da série. Essa história já era um boato ali nos corredores, mas em 2022 a Guta acabou abrindo um pouco mais o que aconteceu. O conflito entre os dois rolou em 2012 durante a gravação de uma cena externa, e nesse dia a atriz contou que tava bem frio e tava dando aquela garoada, então tava um dia meio ruim. O episódio envolvia um comício do Agostinho com muitos figurantes, tinha imprensa no set, ou seja, tava lotado de gente. A Guta precisou repetir várias vezes uma cena em que a personagem torcia o pé, e quando a diretora finalmente aprovou a cena, o Pedro Cardoso se meteu e ele sugeriu mudar a posição da câmera e gravar de novo. Só que naquele contexto, onde tava frio, chovendo e tudo mais, a Guta tava cansada e ela comentou que era muito fácil pra eles pedirem repetição, enquanto os bonitos estavam ali cobertos, protegidos e ela na chuva gravando. Só que daí, o ator exigiu que ela não falasse daquele jeito com ele, e ela acabou rebatendo, meio que questionando, tipo assim, tá, querido, tu quer vir aqui dirigir a cena? Ai, meu Deus, quebrei meu pé, estou com frio, gente. Temos a cena? Cara, achei muito bom, mas tem como fazer de outro ângulo? Cara, é muito fácil tu falar isso quando tu tá aí protegido Irmã, e eu tô aqui na chuva. Irmã, não fala assim comigo, meu. Cara, mas tu quer dirigir agora o programa? Irmão, não fala assim comigo, é só isso que eu tô te pedindo. Não, mas tu tá me atrapalhando. Segundo alguns relatos bem detalhados da Guta, o Pedro perdeu o controle e avançou em direção a ela, gritando de um jeito tão agressivo que ela achou que seria agredida fisicamente. Porém, contudo, entretanto, a atriz deixou bem claro que o elenco em geral se dava muito bem e que a briga entre ela e o Pedro foi algo bem pontual, mas que infelizmente acabou com a amizade dos dois. O ator nunca comentou publicamente sobre esses desentendimentos relatados pela Guta, tá? Então aí ficou mais no mistério, ele não se posicionou, e aí foi uma loucura. A Grande Família foi um grande sucesso, Bruninho? Foi! Muito bem, mas também tem os seus fracassos. Quais? Agora a gente vai falar. O primeiro dele é o aleatório filme da Grande Família. O rolê é tão nada a ver que nem o elenco gosta muito de lembrar desse momento. Como é que foi fazer o filme? Péssimo. Bacana. O filme saiu entre uma temporada e outra e meio que ignorou vários acontecimentos da série, e a série meio que ignorou vários acontecimentos do filme, parecia um universo à parte. A história do longa em si é bem viajada, tá? Basicamente, o Linneu, ele foi ao médico e aí ele acha que ele vai morrer, e para tentar evitar que a família sofra, o roteiro do filme se divide em 3 linhas do tempo alternativas e mostra um Linneu deprimido, um Linneu despreocupado e um Linneu super protetor. É um caos. A crítica não gostou nadinha do filme, desceu o cacete no roteiro, tá? E o próprio Lúcio Mauro Filho disse que esse filme foi um grande desperdício e que legal mesmo seria fazer um filme agora, mostrando como que aqueles personagens estão. E eu já ia chorar horrores, Bruninho, vendo o filme da Grande Família agora. Quem será que ia fazer o seu Floriano e morrer? Sei lá. A série terminou na sua 14ª temporada e apesar da boa audiência, ela já tava ali dando uma respirada por aparelhos. Então convenhamos que hoje é bem difícil de a gente ver um novo filme da série, né? Vamos tá aí se contentando. Os atores ficaram 13 anos fazendo os mesmos personagens e a gente sabe, se tu não sabe agora eu vou te falar, eu acho que para um ator não deve ser muito legal passar anos fazendo o mesmo personagem e ser conhecido só pelo personagem. O Tuco é conhecido só como Tuco, a Bebel é conhecido só como a Bebel. E o Linneuzinho? Vão olhar pra ele e falar Linneuzinho. Isso aconteceu, agora me veio aqui um outro exemplo, com a galera que fez Friends. Pode crer. Tirando a Jennifer Aniston, que conseguiu fazer outros personagens, todos os outros são conhecidos por Friends. Eu sou muito ruim com nomes. A Jennifer Aniston é a loirinha? É a loirinha, mas não a loirinha alta burra. A loirinha alta principal. É que todos eles são os principais. Tá porque são Friends. É que, assim, eu sou jovem, né? Sou dos anos 2000. Sim. Eu lembro da Grande Família, mas eu peguei ela já no final. Capaz, Bruno. Fala Bruninho. Tuco, eu sei que é o filho. Mas eu tenho... Mas tu não tem a memória afetiva com Não, a série. Eu só tenho do total. taxista, que amava muito a esposa dele. Que é o Agostinho. Esse aí. Se algum dia, por um acaso, o filme vier a acontecer, muito provavelmente a gente não vai ter um dos personagens mais queridos do público, que é o que o Bruninho conhece, o taxista Agostinho Carrara. Falei aqui da treta entre a Guta e o Pedro, mas pra além disso, o ator virou um nome bem polêmico nos últimos anos, tá? Ele parou de atuar e passou a escrever livros, peças de teatro e
principalmente passou a compartilhar bastante as suas opiniões políticas. Não, pra voltar agora vão ter que me pagar um caminhão de dinheiro. Então, muito bem, vamos estar aceitando aí dentro do coração que esse filme não vai acontecer, né? A gente só tem a obra original mesmo, tá? Mas se tu quiser matar a saudade da Grande Família, tem todas as temporadas lá no Globoplay. Eu acho que o filme tá disponível lá também, entendeu? Mesmo sendo ruim, vale a pena revisitar. Tá, mas a pergunta que não quer calar, Bruninho, só tem uma pergunta. Ai, meu Deus, por que a Grande Família terminou se fazer tanto sucesso assim? Porque os personagens cansaram. Os atores que faziam os personagens cansaram. Boa resposta. O Lúcio Mauro Filho contou no Podpah que na Globo era praticamente proibido, era tabu falar sobre o encerramento da série. Ninguém falava em terminar. Quando deu 10 anos de Grande Família, eu comecei a ficar agoniado. E em 2012, durante uma reunião anual do elenco, o Lúcio jogou o assunto na roda como quem não quer nada e deixou todo mundo gag dela gag. Imagina, ele entrou na série aos 25 anos e nessa época ele já tava com quase 40 interpretando o mesmo personagem, que era um jovem desempregado e tudo mais. E ele, enquanto ator, queria fazer coisas diferentes, né, Bruninho? Justíssimo. E ele fez coisas diferentes? Hoje ele é da banda do Mion. Ah. Imediatamente, a Marieta Severo, que era a Dona Nenê, Bruninho, concordou com o Lúcio e disse que ela não queria fazer aquela vovozinha pra sempre. Foi aí que todo o grupo da série bateu o pé pra finalizar o projeto com toda a dignidade e respeito que a série merecia. A Globo aceitou o pedido, mas exigiu um prazo de 2 anos de antecedência pra conseguir planejar tudo, organizar a parada lá com os patrocinadores. Eis que, em 2014, a série chegou ao fim. O que isso nos ensina, Bruninho? Que às vezes não é sobre dinheiro, sobre fama, é sobre saber quem tu é e o que tu quer fazer. Baita resposta, viu? Voltando pra Big Family, no fim das contas, eu de verdade acredito que nós fomos privilegiados por assistir essa série, menos o Bruninho que pegou na fase final, mas Bruninho, te recomendo assistir, é muito bom, tá? É humor anos 2000, Eu gosto. mas é um humor anos 2000 bom. É tipo Chaves. Tem um episódio que eu acho muito divertido e vários deles já falaram em entrevista que foi um dos episódios que eles mais se divertiram, que tem um que o Tuco, que é o filho, ele faz biscoitos de maconha e o Linneu come o pote inteiro. Meu Deus. E aí o Linneu fica muito chapado. Mas atuação. A atuação. Só que assim, a atuação do Marco Nanini, tipo assim, é muito boa. Só que muitas camadas. Desde a representação da pessoa chapada até a cena é muito engraçada. Tu vê que eles estão se segurando pra não dar risada. De verdade, A Grande Família é uma das minhas séries favoritas e eu acho que todo brasileiro enxerga aquele grupo de pessoas como uma família que de fato existe, seja no nosso imaginário ou na vida real. Como eu falei lá no começo, a série é um grande símbolo da nossa cultura pop. Falei da jarra da Dona Nenê, tem o Tuco chamando o Linneu de popozão, o cabelinho do Beisola e até o próprio Beisola. Ah, não é o Beisola, é o Mendonça. O Mendonça, sabe quem é o Mendonça? Não, só conheço até o Beisola. O Mendonça era o chefe do Linneu e ele chamava o Linneu de Linneuzinho. Linneuzinho! Tá, tô ligado. Linneuzinho! É uma pessoa mais gordinha e tal. É, careca, baixinho. Tô ligado. E o Linneuzinho é tão icônico que aqui no YouTube tem um compilado de 10 horas do Mendonça falando Linneuzinho! Linneuzinho! É muito bom. Pode deixar rodar, porque isso pareceu um improviso, mas estava escrito ali. Sério mesmo? Caralho, já pensou em trabalhar com isso? Já tô estudando. Dá pra Na estudar? Unilasalle. Se tu é fã de A Grande Família e morre de saudade assim como eu, ou não conhece tanto que nem o Bruninho, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha com a tua mãe, que provavelmente assistiu A Grande Família, ou com teu filho, que não assistiu. Então assim, a gente vai poder se apropriar e abraçar a família Silva. Olha só que coisa linda. Viajei agora. Então é isso. Bruninho, Oi. ficou com vontade de assistir agora a Big Family? Muito. Poxa vida, no próximo episódio eu quero tu aqui pra contar o que tu achou. Beleza. Obrigado, Bruninho. Valeu. Tá, e boas férias. Pra ti que tá nos assistindo, muito obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio do Por Trás do Hype. Tchau. Catucas, quais, 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 quais. Linneuzinho! ATL-TV, oferecimento Unilasalle. Aqui, sua graduação entra em campo pra valer. Inscreva-se agora.